Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo de boa? Tô aqui mais uma vez nesse canal para agregar mais valor para você, para trazer uma novidade que é como você consegue ganhar dinheiro em meio à crise. A gente tem muitos assuntos aqui para falar nesse vídeo, não só o de fato como você vai ganhar dinheiro, mas eu preciso falar com você dessa tal crise de 2025, de como está a taxa de juros, a taxa Selic, de como está crescendo a inflação no Brasil, quais são os riscos dessa crise e uma crise pior ainda, que eu vou explicar para vocês aí, principalmente brasileiros que estão me assistindo. Eu não posso partir direto para o modo como você ganha dinheiro, porque se você não entender do que eu estou falando, você também não vai entender como você vai se aproveitar dessa situação, beleza? Bora pro vídeo. Então vamos começar falando em como está a atual situação do Brasil hoje. A segunda reunião do Banco Central foi feita e eles aumentaram mais 1% na taxa de juros. Isso aí tá tão viralizado, virou tanta manchete, que canais como o Primo Rico, o Investidor Sardinha, o Investidor Sincero, todos eles aqui aparecendo na tela, postaram vídeos só falando dessa taxa de juros. E o que isso implica no nosso contexto? Para o investidor, essa taxa é boa porque é como se você tivesse um rendimento, entre muitas aspas, de 14,25% ao ano do dinheiro que você deixar lá no Tesouro Direto, deixar no CDI. Mas a gente encara um cenário pior, porque a taxa de inflação, ou seja, o quanto o valor dos alimentos está subindo, o valor de tudo no Brasil está subindo, passou a taxa de juros. O seu dinheiro pode render 14%, só que a taxa de inflação está maior. Então, na teoria, você não valorizou o seu dinheiro, você desvalorizou o seu dinheiro por ele não estar aplicado em nenhuma empresa e sim estar aplicado ao CDI. Eu vou deixar um gráfico que exemplifica essa situação, que é basicamente o que o brasileiro está vivendo agora. E é isso que entra dentro do contexto de crise. Quando você tem esse tipo de taxa de juros num país que desincentiva a rotação do dinheiro, desincentiva a rotação da economia, e você ainda tem, além da taxa de juros, uma taxa de inflação maior ainda, você fica mais prejudicado, porque você não consegue render esse dinheiro de uma forma segura, você precisa de achar outros meios de fazer esse dinheiro render, senão ele vai perder para a inflação. Então, ano que vem, o seu dinheiro vai estar valendo menos do que esse ano, mesmo rendendo. Além disso, o Brasil está vivendo hoje uma grande insegurança política. Se você acompanha os canais que eu te citei, Primo Rico, Investidor Sincero, Investidor Sardinha, estão todos falando a mesma coisa, porque o governo está dando cada vez mais bolas fora. E agora em setembro vai entrar o grosso. E a situação do país está só piorando. E por que isso? Porque o governo resolveu gastar muito dinheiro, começou a abrir bolsa isso, bolsa aquilo. E eu não estou falando mal das bolsas, não estou falando mal da iniciativa. Mas quando você começa a gastar muito dinheiro e esse dinheiro só é retornado de uma fonte, ou seja, impostos, juros, isso vira uma bola de neve, porque a produtividade do dinheiro que você está investindo não está voltando. Você está colocando dinheiro numa bolsa e as pessoas que estão recebendo essa bolsa não estão produzindo nada de volta, elas estão pegando dinheiro e só rotacionando a economia. Isso é muito prejudicial, mas a pior crise, que é a crise que eu falei que eu ia citar no começo do vídeo, ela não é do país, ela não é financeira e ela não tem a ver com o mundo externo, e sim com o interior, com o brasileiro. O brasileiro é um ser humano que ama falar de crise. A gente coloca crise na headline dos conteúdos do YouTube e automaticamente as nossas visualizações aumentam. E por que disso? Porque o brasileiro ama tragédias, o brasileiro ama ver as coisas dando errado. E aqui eu não quero dizer que o brasileiro fica feliz quando ele vê o país dele em crise. Ao contrário disso, ele fica muito triste, muito preocupado. Mas quanto mais se fala nisso, mais se viralizam as coisas, mais as pessoas começam a divulgar isso, ficar triste, ficar preocupado e estagna. Estagna naquele momento de vai dar tudo errado. O Brasil tá caminhando de mal a pior. E o que eu quero dizer com isso é que você, brasileiro, que tá me acompanhando aqui, você vai encarar um papo completamente diferente, tá? Eu sou contra a crise, eu sou contra esse tipo de movimento que eles ficam divulgando e explanando essas notícias aí do governo. Por quê? O que importa não é o que tá acontecendo no Brasil, o que importa é o que tá acontecendo com você, com o seu negócio e com o seu bolso. E o que eu quero dizer com isso, provando para você que a crise não é o motivo de você não crescer. A crise não é motivo de você não ter oportunidade. O que te impede de ter oportunidades é a sua mente, é a maneira como você interpreta essas situações. Eu posso te dar exemplos muito claros de coisas que crescem em meio à crise. Ou seja, a crise ela é tudo de ruim, mas existem empresas, existem pessoas que transformaram essas crises em grandes oportunidades de negócio. Vou começar falando da Coca-Cola. Todo mundo conhece uma Coca-Cola, já tomou uma Coca-Cola e sabe do que eu estou falando. Para quem não sabe, a Fanta, que foi inventada em 1954, foi inventada no meio da Segunda Guerra Mundial.
Ou seja, no meio de tantos conflitos, a Coca-Cola inventou um outro produto que rendeu e ainda rende bilhões todos os anos. Não está satisfeito? No meio da crise imobiliária de 2008, o Airbnb foi fundado. Se você não sabe o que é o Airbnb, é um modelo de negócio que explora a intermediação da locação entre um proprietário e um imóvel, que não é um hotel, não é uma pousada, simplesmente você coloca a sua casa lá e consegue locá-la para pessoas que querem passar alguns dias. Agora você pensa, no meio de uma crise imobiliária, o Airbnb foi fundado e hoje é uma empresa bilionária. E se você ainda não está satisfeito, eu vou te recomendar um filme que chama A Grande Aposta. Basicamente, junto a esse contexto de crise de 2008, alguns empresários previram essa crise, apostaram que essa crise ia estourar e que as ações todas iam desvalorizar. E no meio de um contexto onde a maioria das pessoas perderam seu dinheiro, seu patrimônio, essas pessoas ficaram milionárias, multimilionárias e em dólar, não foi em real. E para quebrar de uma vez por todas essa crença de que o que afeta o seu crescimento é a crise, eu vou te exemplificar isso te mostrando o sistema do Brasil. Hoje nós temos 5 tipos de pessoas. Pessoas muito pobres, pessoas médias, são pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Tem as pessoas que estão na transição entre médio e grande e tem o grande. Dentro de uma crise, pessoas muito ricas nunca são afetadas. Por quê? Porque elas podem remanejar o dinheiro delas para outros lugares, elas têm acesso a informações privilegiadas, elas conseguem fazer manobras para evitar entrar no contexto do brasileiro. Pessoas muito pobres também não são afetadas pela crise. Elas são afetadas no preço dos alimentos, no preço das coisas, mas no geral, se os impostos aumentarem, elas já são beneficiárias, então elas não pagam esses impostos. Não estou aqui dizendo que pessoas muito pobres vivem bem ou têm uma vida extraordinária. Eu só estou trazendo para vocês a realidade. E tem os médios. Os médios são os que mais sofrem, porque eles não detêm de informações privilegiadas, eles não conseguem tirar o dinheiro do país com facilidade, porque eles estão envoltos dentro da economia do Brasil e aí eles pagam preço. Então imposto aumenta, eles têm que pagar, inflação aumenta, eles são obrigados a comprar matéria-prima daqui do Brasil. Os médios são os que mais se ferram. É foda. Nada funciona, nada que é do pobre funciona. Mas você geralmente deve estar num contexto parecido com o que eu vivi e ainda vivo de certa forma, que é, eu não ganho nem muito pouco e nem muito, ou seja, eu não sou tão dependente do governo, mas eu também não sou tão afetado pelo governo caso ele tome algumas medidas. Por exemplo, nesse novo imposto que vai ter sobre rendimentos e distribuição de dividendos, você só começa a pagar esse imposto quando a distribuição de lucros ela ultrapassa 50 mil reais. Agora me fala alguém que está no contexto que eu expliquei para vocês que ganha mais de 50 mil reais de dividendos. Essa pessoa ela já tem pelo menos 1 milhão investido na conta. Ou ela tem pelo menos uma empresa que fatura ali mais de 200 mil no mínimo. Então, de uma vez por todas, esquece esse papo de que você vai ser muito afetado pela crise. Para de ficar compartilhando esse tipo de conteúdo no seu TikTok, em outras redes sociais. E, cara, foca em você, em ganhar dinheiro, em construir patrimônio, em sair desse contexto onde você não é muito nem dependente nem afetado e começar a ser afetado. Sabe por quê? Cara, o brasileiro ele tem esse pensamento de eu não vou procurar crescer, eu não vou procurar me desenvolver, porque se eu me desenvolver eu vou ter que ficar pagando imposto pro governo, vou pagar tantos por cento pro governo. Aí o cara fica ali, naquela sombra de não ganha muito, não ganha pouco, ganha médio, se esconde nisso, não paga muitos impostos, mas também não desenvolve, não cresce profissionalmente, não amplia as suas conexões, os seus contatos, o seu networking, seu faturamento, que é muito importante, e acaba deixando de viver uma vida profissional muito mais realizada por causa de uma entidade. Então, entre pensar pequeno e pensar grande, cara, se for por causa de imposto, se for por causa do governo, não deixa de procurar crescer, não deixa de procurar realizar seus sonhos. Por quê? Se você colocar num contexto geral, para realizar sonhos hoje em dia está ficando cada vez mais caro. Para você sair do país, para você comprar um carro, para você comprar uma casa, para você construir um sítio, uma chácara, tudo isso está ficando mais caro. Então se você ficar pequeno, você não vai conseguir fazer essas coisas. Agora, você usar a justificativa que você não vai crescer por causa do governo ou por causa de uma outra coisa, isso é uma escolha burra, porque a vida é uma só. E se você chegou até onde você chegou, cara, você consegue se desenvolver. A sua empresa consegue crescer. Se pessoas começaram pequeno e ficaram grande, por que você não consegue? Porque eu não consigo. Eu sou uma prova disso em uma pequena escala, mas eu tenho certeza que em maiores escalas você também consegue chegar. E isso já faz um link com a parte final desse vídeo, que é como você vai aproveitar esse momento do mercado, esse momento do Brasil para fazer dinheiro, para ganhar renda,
para aumentar os seus lucros, para fazer diferente de todo mundo que está preocupado, que está compartilhando vídeo de crise, ao contrário disso, está procurando aumentar. Eu vou te falar agora tudo que eu separei aqui para você que me assiste conseguir aumentar a sua renda. Mas antes, pessoal, a gente está batendo 50 inscritos nesse canal, então eu vou te pedir encarecidamente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho que a gente vai crescer esse canal rápido, vocês vão gostar de acompanhar, eu vou fazer muito conteúdo bom para todo mundo aqui crescer junto, e é isso. Indo agora para a parte que vocês mais se interessam, como você pode ganhar dinheiro nesse cenário. O primeiro cenário que eu separei aqui é corretagem imobiliária. Hoje, para você se tornar um corretor de imóveis no Brasil, você precisa de Cresce, mas esse Cresce não é difícil de se conseguir. Trabalhando alguns meses para uma imobiliária, você consegue ter autorização fazendo um curso para vender imóveis, para fazer negociações imobiliárias. E por que eu estou falando disso? Porque num contexto que estamos, com a inflação lá em cima, a taxa de juros não compensando, os investidores vão começar a tirar dinheiro do banco e vão começar a colocar em ativos como o ouro, imóveis principalmente, mas eles não vão deixar esse dinheiro parado. Então, se você que é oportunista, que assiste o canal do Felpe Lucas, for esperto e não tiver uma profissão relevante, você for um CLT que ganha aí um salário mínimo, cara, vai para corretagem e se especializa em investimento. Isso pode ser na sua região, pode ser em regiões próximas, mas a corretagem com a situação atual do Brasil é uma ótima forma de você render, fazer dinheiro. Uma comissão hoje de um apartamento de 500 mil, 600 mil gira em torno de 4, 5, até 6%. Se você ganhar 5% de 500 mil, a gente já está falando de 25 mil reais. Atenção a esse ponto. A próxima forma é criar soluções para pessoas ricas. Eu não ia revelar isso agora, mas eu tô para fazer uma viagem muito bacana que eu vou registrar aqui no canal também, internacional, atendendo a empresários no ramo da arquitetura, no ramo do design, e tudo isso ao mesmo tempo desse contexto atual do Brasil, que não é dos mais favoráveis, que não é dos mais receptíveis para a gente fazer investimento, mas funciona e a gente vende esse tipo de coisa. Por quê? Porque para o rico não tem momento ruim. Assim como eu falei com você, o muito rico ele não sofre com crises, ele não sofre com esse tipo de iniciativa porque ele consegue diversificar o capital dele, ele consegue colocar o dinheiro dele em outras áreas e ele não é bobo, ele não se deixa abalar, assim como as pessoas de renda mais baixa. Então, inventar soluções para pessoas mais ricas vai te fazer sempre ter serviço, porque o dinheiro da alta classe não para de girar, só que ele gira de uma forma muito mais filtrada e muito mais escondida do que as gamas populares. Então, se você for abrir um negócio, você não vai abrir uma lojinha de R$ 9,99, que é para pessoas de renda mais baixa. Você vai abrir uma consultoria empresarial, você vai criar um produto que resolve a rede social daquela pessoa que tem grana, mas que não sabe se posicionar, que não sabe gerar conteúdo. Tem muita gente que precisa das habilidades que você tem, só que ao invés disso você está aí produzindo vídeo de comédia, você está aí produzindo qualquer outra coisa que não seja ajudar pessoas que têm grana para te pagar. Então essa é outra dica muito forte que você pode aproveitar. A terceira e última dica, ela é linkada com a segunda, mas não é exatamente igual, que é a prestação de serviço. Você pode ser um prestador de serviços no mundo físico ou digital, e os dois geram lucros. Na parte digital, você pode prestar serviço como editor de vídeo, gestor de tráfego, designer, social media, coprodutor. Todas essas profissões aqui movimentam muito dinheiro, inclusive eu, que presto assessoria de marketing para empresas. Sei como é isso, sei que as pessoas desembolsam dinheiro para conseguir esse tipo de solução, e você também pode. Se você não quiser se posicionar na rede social, no YouTube, no Instagram, você pode começar a se posicionar nas plataformas de freelancer, 20 pila, Workana e por aí vai. Todas essas plataformas, elas exigem que você prove que você tenha a especialidade que você diz, mas os serviços são divulgados lá todos os dias e quando o empresário ele precisa, ele coloca lá. Se você for esperto, você consegue fazer uma boa grana com freelancer na especialização que você tem. Ah, Lucas, você não falou de faculdade. Ah, Lucas, você não falou de curso técnico. Pessoal, presta muita atenção. Faculdade, curso técnico, tudo isso é para te tornar mais profissional em uma área específica. Quando a gente fala do mercado do Brasil, que tem diversos profissionais qualificados e estão trabalhando de Uber ou desempregados, a gente encontra um problema na estrutura. Tem mais profissional qualificado do que os empregos direcionados. Então eu não te recomendo nesse momento procurar ganhar dinheiro através dessas coisas. Eu recomendo que você faça alguma faculdade se o seu sonho é trabalhar nessa área. E olha, o dinheiro ele roda muito em qualquer área. Advocacia, direito, arquitetura, engenharia, o dinheiro ele roda, mas ele roda assim como o dinheiro dos ricos, de maneira muito mais segmentada, de maneira muito mais filtrada. Adentrar esse mercado
duro, desesperado, abafado por um emprego, não é a melhor opção de jeito nenhum. Então procura estruturar a sua vida, procura ganhar dinheiro de outras formas. Eu, por exemplo, não fiz faculdade nenhuma e consigo uma renda muito boa para depois você seguir o seu sonho, que pode ser uma faculdade, pode ser um curso técnico, enfim. E sem mais delongas, eu vou te pedir para comentar aqui embaixo se você gostou dessas dicas, se você entendeu tudo que eu passei na mensagem desse vídeo. Não esquece de se inscrever, dar o like e é isso.